Bom, o tema da nossa mensagem é a nova ordem mundial. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6. Não vos recordais de que ainda convosco, disse Paulo aos seus ouvintes na Tessalônica, que eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nós te coroamos a esta manhã. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que fique estabelecido através desta mensagem, que o homem deve ficar no lugar de homem, e tu como Deus no teu trono de soberania. Me use, eu te peço, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Esses dois versículos fazem parte de um contexto em que a igreja chamada evangélica insiste em trazer para o futuro. A igreja chamada evangélica. E por que eu digo chamada? Porque de evangelho não tem nada. Uma coisa é evangelho, outra coisa é a lei de Moisés. Água e óleo não se mistura. Ou é a lei, ou é o evangelho. Tenho dito aqui reiteradas vezes. Meu filho me chama para mim ver o Homem de Ferro no cinema. Aí eu levo ele para ver o Super-Homem. Ora, mas ele não quer ver o Super-Homem. Ele quer ver o Homem de Ferro. Então vem a desculpa. Eu digo, não, meu filho, mas o Super-Homem, também é chamado de Homem de Ferro. Então ele vai engolir isto, como nós vamos engolindo a falácia do sistema religioso durante anos a fio. Se o meu filho insiste mais um pouco, ele me derrubava, ele ia dizer, não, esse não é o Homem de Ferro. Ele pode ser chamado de Homem de Ferro, mas ele é vencido pela criptonita. Eu quero ver o Homem de Ferro. Cristo nos libertou para ouvir o Evangelho. Não é história, não é contos, não é o que um homem aprendeu numa escola. Eu não vim me reunir como igreja para ouvir a minha sabedoria. Eu estou reunido como igreja para ouvir a sabedoria de Cristo. Esta é que me importa. Porque a sabedoria do homem, ela é nula diante de Deus. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Então nós estamos reunidos para ouvir a sabedoria de Cristo. E que o sistema religioso não vai aceitar nunca. Em especial os seus líderes. Por quê? Porque disto depende o seu ganha-pão. São profissionais do evangelho. Eles são profissionais do evangelho. Eles têm carteira assinada, plano de saúde, têm gabinete pastoral, têm autoridade sobre os homens, pagam 13º. Eles dependem disso e vão defender a mentira contada por eles de unha e dente. Cada vida dessa aqui que sai, e pela internet que sai do sistema, é menos 10% que deixa de entrar no cofre deles. E eles estão satisfeitos? Agora, se eles não pregassem por dinheiro, eles não estariam nem aí. E por que eu escancaro a verdade? Porque eu não prego por dinheiro.
Não me faz diferença se aqui tem 10 ou se tem 1000. Para mim não faz diferença, eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é que está interessado, porque ele é o dono. Estou aqui expondo a vocês o que os meus olhos entendem como evangelho. É obrigado você aceitar? Não. Vou encontrar pessoas que vão rejeitar? Claro. Vou encontrar pessoas que pensam igual? Também. E o que eu vou fazer com essas pessoas? Querer que elas pensem igual a mim? Em hipótese alguma. Então eu não estou aqui querendo o seu dinheiro, não estou preso a nenhuma convenção, não defendo nenhuma placa, posso falar o que eu quiser. Primeiro, eu estou num estado laico. Em segundo lugar, eu vou apresentar as minhas teses com a Bíblia aberta. Então, se você acompanhar o meu raciocínio, você vai dizer, está escrito. Ora, eu não entendi isso, eu vou pesquisar. Porque há 20 anos atrás, o que se dava, que comia, que parava. Mas hoje nós temos internet. Hoje nós descobrimos com um clique toda a história da igreja. Descobrimos sobre o Império Romano, sobre as invasões. Hoje é ruim. Não fique só no que eu falo. Pesquise. Veja outros pregadores. Veja o que eles estão pregando. Faça uma comparação. E vê o que chega mais perto daquilo que o Espírito Santo lhe mostre. Não fique nesse negócio que eles dizem por aí. Cuidado com esses pregadores do YouTube. Hello! Cuidado não. Se tem oportunidade, veja, pesquisa. Tem muita gente boa pregando no YouTube. E eu já te indico um. Tem o canal do Mig, do Cristiano França. Tem o canal do Elcio de Jesus lá da Bahia. Veja esses homens. Liberte-se desse medo que tem por aí. Esses homens não são presos à denominação. Esses homens não pregam por dinheiro. Esses homens não estão submetidos a essa facção religiosa. Eles têm um chamado de pregar o evangelho e eles abrem o evangelho. Aceita quem quer ou quem pode. Então, esse contexto aqui, esses 2 versículos fazem parte de um texto. E o sistema religioso pega esse texto que eu vou ler, trazem para o futuro, dizendo que o que Paulo diz aqui ainda vai acontecer. Ué, espera aí. O que Paulo prega nesse texto aqui ainda vai acontecer? Como? Vamos ler. Coloca lá no versículo de número 1, Miguel. 2 texto. Irmãos, ele está falando aqui nesta manhã ou está falando com os irmãos na igreja de Tessalônica? Então, esses irmãos são vocês? Não. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, nossa, não é a vossa nem a deles para o futuro. A nossa significa que Paulo teria e eles também. Não, nós vos exortamos, 2, tem 2? A que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, estava havendo um burburinho, possivelmente desde a primeira epístola, ele escreveu 2 aos Tessalonicenses, e alguém estava dizendo, no ano 51, quando esta epístola foi escrita, estamos em 2019.
No ano que essa epístola foi escrita, no ano 51, não havia Brasil, não havia Itália. Paulo sequer sabia que nós estaríamos reunidos aqui essa noite. Poderia estar dizendo uma palavra para mim? Então ele diz lá que alguém estava se perturbando, e alguém até mesmo por alguma epístola, escrevendo, já chegou o dia do Senhor. Ou seja, no ano 51 estavam se supondo que Jesus tinha vindo. Então Paulo disse, ninguém se perturbe, quer por espírito, quer por alguma palavra, ou até mesmo por epístola, como se essa epístola procedesse de nós, como se fosse Paulo que estivesse escrevendo para eles. Depois ele diz no versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do Senhor. Diz que isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E você tem o Google, você vai lá e vai ver que no primeiro século aqui é o ano 51. E a apostasia começou mais ou menos no ano 66, na grande tribulação. Sem que primeiro venha a apostasia, olha a palavra, olha a palavra, olha a palavra. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pode parar. Então Paulo disse que para Jesus voltar, lá no ano 50, o filho da perdição primeiro tinha que vir. Correto ou não correto? Correto. A pergunta que eu faço aos senhores é, aonde nesse texto está dizendo que é o anticristo? Está escrito ali anticristo? Não está. Então o sistema religioso usa isso aqui para dizer que Jesus só pode vir se o anticristo vier primeiro. E aonde tem na Bíblia esta falácia? Não tem. Não, mas aqui o filho da perdição é o anticristo. Isso é uma falácia. É uma especulação, porque não está escrito anticristo. Depois então ele diz, no versículo de número 4, diz então que o filho da iniquidade, o filho da perdição, diz que se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar aonde? Grifa, grifa. Pode parar. O santuário de Deus. Tá, eles dizem que esta palavra é para o futuro. Tá. Quem é o santuário de Deus aqui? Diga amém. Amém. Ele vai se assentar em você? Ora, se a carta foi escrita no ano 51 até 53, as duas cartas, o templo lá em Jerusalém caiu no ano 70. Este santuário aqui que Paulo se refere, é para o futuro ou para os dias dele quando o santuário estava de pé? Então isso não é especulação, isso aqui chama-se revelação da palavra. Então aquele homem ali, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, seria alguém que iria se manifestar porque o templo estava de pé. Meu amado, correto ou não correto? Correto. Tá bom. Como eu vivo no ano 2019, eu tenho uma grande curiosidade. Quem foi que entrou no santuário de Deus enquanto ele estava de pé? Qual é o registro da história? Vai lá no Google. Diz que o general Tito, filho do imperador Vespasiano, entrou dentro do santuário de Deus. E está confirmado então essa passagem. E cadê onde se encaixa o anticristo? Em lugar nenhum. Então pegam essa passagem e vão futurizando. Mas com qual sentido? De libertar você? Não, de manter você cativo. Porque o anticristo vai vir. Quem estiver desviado vai ficar. Porque a batalha do Armagedon,
porque isso, porque aquilo, porque falácia, mas não mostram na Bíblia. Esse texto está falando do homem da iniquidade, do filho da perdição, que iria se assentar no santuário de Deus. O santuário de Deus nos dias de Paulo era aonde? Em Jerusalém. Se traz esta passagem para cá, ela fica perdida. E é o que eles têm feito há 2000 anos. O anticristo vai... Meu amado, eu sei que algumas pessoas não estão familiarizadas com esse assunto. Algumas pessoas, principalmente quem está chegando agora, ouviu muito, mulher do fluxo de sangue, campanha, o pastor ungiu, essas coisas. Mas a grande estratégia de aprisionamento da igreja é colocar medo nas pessoas. As pessoas estão dentro da igreja com medo do diabo, de ir para o inferno, e que o anticristo vai vir e vai colocar uma nova ordem mundial. E que dizem que tem 13 famílias ricas no mundo chamada Illuminati. E que diz que há um encontro anual na França. E que diz que lá na Bolívia tem um encontro de feiticeiros para destruir a igreja. E fica esta falácia dentro da igreja. E o povo deixando de olhar para o trono e olhando para essas falácias. Porque o anticristo vai vir, porque vai vir, é uma nova ordem mundial, tem uma nova moeda que vai governar o mundo todo. E tiram isso daqui. Mas está claro, para quem tem os olhos iluminados, que o santuário a que Paulo se refere no ano 51 a 53, era o templo lá em Jerusalém, e que caiu, conforme a profecia de Jesus de Nazaré, quando disse aos seus discípulos que não iria ficar pedra sobre pedra. E para sustentar esta ideia futurista, eles dizem assim: é porque vai reconstruir o terceiro templo. Alô? Já é o quarto, que o Bispo Macedo já fez um lá no Brás. Amadinho, pode fazer o terceiro, pode fazer o quarto. Para Deus só existe um templo, você. Mais nenhum. O que conta, amadinho, não é o templo que foi levantado no Brás. Não é o templo que vai ser levantado em Jerusalém. O que conta é o templo que ele mesmo edificou, que é você. O templo do Espírito Santo é você. Não é o terceiro, não é quarto, não é quinto, não é o sexto. O templo do Espírito Santo é você. Você recebe e diga glória a Deus. Depois Paulo diz algo interessante no versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer essas coisas? Versículo de número 6. E agora sabeis o que o detém. Pode parar aí. Então, Tessalonicenses 2:5. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Parou aqui. Então Paulo diz que o homem da iniquidade ainda estava detido, não podia entrar no templo ainda. Então havia alguém ou algo que o impedia de se manifestar. Paulo disse, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então vamos entender que o homem da iniquidade, segundo a história do Império Romano na guerra judaica,
era o filho do general, era o Tito, o filho do imperador Vespasiano. Ora, quem era o imperador nos dias de Paulo, quando Paulo escreve essa carta? O imperador aqui era Tibério Cláudio. Então, como é que Tito ia entrar se nem o pai dele era imperador ainda? Então ele estava detido pelo imperador atual. Então era preciso que Cláudio morresse, Nero morresse, entrasse lá os outros imperadores que durou pouco tempo, só então entrar Vespasiano e ele como general, então, na ocasião própria, acontecer o que Paulo disse aqui. A igreja evangélica, eu não sei por que não passa a história para o povo e fica então futurizando isso aqui. E eu fico esperando o que já aconteceu. Então eu vivo numa vã esperança. Quantas pessoas morreram esperando o anticristo vir e entrar no templo? Você conhece alguém? Quantas pessoas nesses 2000 anos estão... O anticristo vai vir, vai entrar no templo, o anticristo vai vir, uma nova ordem mundial, uma nova era, e os Illuminati, e a cada dia eles vão arrumando mais coisas para colocar medo no povo. Eu converso muito com um rabino, Simon Abraham, eu não sei falar o teu nome direito, ele está me assistindo. Dizem que existe 2 conflitos para quem futuriza essa passagem. Olha só, os judeus estão esperando o Messias voltar. Os judeus acreditam que o Messias vai vir restaurar o templo, de acordo com uma profecia que tem em Ezequiel capítulo 37, do versículo 24 ao 27. Então, segundo os judeus, o Messias vai vir e vai restaurar o templo. E ele me disse, agora olha o conflito, Geraldo. Porque a igreja evangélica acredita que o anticristo vai entrar dentro do templo. Então, se para os judeus o Messias vir entrar dentro do templo, os evangélicos vão matar o Messias lá dentro, vão dizer, é o anticristo. Os judeus dizem, o Messias não veio, Yahushua não veio. Ele vai vir e vai restaurar o templo. A igreja evangélica diz, o anticristo vai vir e vai entrar dentro do templo. Se isso fosse acontecer, o Messias entrava dentro do templo e a igreja evangélica, pum, é o anticristo. E o rabino me disse, o que tem coerência é o que você tenta mostrar às pessoas. Que lá na passagem de Paulo não está falando de anticristo coisa nenhuma. Paulo está chamando o filho do general Tito, que nem tinha chegado nos dias dele, porque o imperador era Tibério Cláudio, e que este homem chamado de filho da perdição, porque não é um salvo, é um filho da perdição, iria entrar dentro do templo, e foi o que aconteceu no ano 70, quando Tito e o Império Romano, com a sua tropa, com os seus exércitos, invadiram Jerusalém. Então uns dizem, o Messias vai entrar no templo, outros dizem, é o anticristo. E dizem que o anticristo é um religioso ou um político. Ali não diz nada disso. Amados, o Messias já veio. João capítulo 24, versículo 24 e 26. Jesus disse a uma mulher samaritana, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26. Disse-lhe Jesus, eu sou.
Jesus disse: o Messias sou eu. Estou aqui. Os judeus dizem: vão vir ainda. Os crentes estão dizendo: ainda vai vir. Ele disse: eu sou o que falo com você. Não tem dois Messias. Apesar da história falar que após o ano 70, a guerra judaica continuou, a terceira guerra judaica se deu com um homem que os judeus acreditaram ser o Messias, Simão bar Kokhba. Eles acreditavam que ele era o Messias. Mas o Messias, para os gentios, já está entre nós. E nos fez o seu santuário. Então, a história de que vai haver um terceiro templo pode até acontecer a nível secular. Espiritualmente, o templo contado por Deus só existe um, que são vocês, lavados, remidos, edificados, regenerados, transformados, lavados, nova criatura. Com essa falácia, eles criam uma expectativa de medo e usam teorias para aprisionar as vidas em seus alçapões. 90% dos evangélicos estão com medo e acuado de uma nova ordem mundial, fazendo o seu povo acreditar que Jesus vai vir e vai acabar com tudo. Eu estou aqui esta manhã, como ministro do Evangelho, pedindo aos senhores pastores para transferir todos os recursos de vocês a esse povo que está aqui. Porque se Jesus vai vir, para que vocês estão comprando aviões, rede de televisão, para que tem almoço marcado agora na Espanha, que acaba o culto, eles põem um avião particular e vão para a Espanha. Pois Jesus vai vir. Por que vocês não transferem milhões de dólares que vocês têm? Eu estou aqui nesta manhã como ministro de uma nova aliança para dizer que o governador desta terra não são os Illuminatis, não é Barack Obama, o governador de toda a terra não é Benjamin Netanyahu, não é um líder político, não é um líder religioso. O governador desta terra chama-se Cristo, o Messias. Só existe um governante de eternidade a eternidade. Só existe um governante nesta terra e mais ninguém. Pode tramar o que quiser, é ele que governa. Pode fazer a moeda que quiser, quem manda é ele. Pode fazer o templo que quiser, se não for dele, ele abate. Pode levantar reinos e exércitos, ele é o general de todas as batalhas. Estou aqui nesta manhã para testemunhar perante o mundo cristão que não há governo nesta terra que esteja acima do governador, dos governadores, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Não tem. Podem fazer a maracutaia que quiser lá em Messiboku. Podem fazer uma reunião satânica lá em Sayonara. Deus é maior do que eles. Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vai comer nesse manto aí. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele que remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos e aos inteligentes. Ele é que remove reis e estabelece reis.
Pode se levantar quem for. Se for ameaça contra a tua vida, ele tira. Essa história de arrumar Illuminati, essa história de arrumar governo, essa história de dizer que tem uma nova ordem. A nova ordem é esta, meu irmão. Esta é a nova ordem. Um bando de crente covarde, com medo de moeda, com medo de marca, com medo de chip, com medo disso, com medo daquilo, e ao invés de viver a vida que Cristo tem para vocês viver, vocês ficam entrando nessa religiosidade, no medo dos pastores que estão botando medo em vocês, tomando o dinheiro de vocês, colocando regra na sua vida, dizendo como você deve se vestir, como você deve se arrumar. Toma uma atitude na tua vida e coloca os teus olhos no autor e o consumador da tua fé. Vê se tem lugar para nova ordem aqui aonde eu vou ler. Isaías, hoje eu estou querendo, meu amado. Isaías 40, 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para o fundamento da terra? 22. Ele ali, não é Barack Obama, nem Benjamin Netanyahu, nem Donald Trump. Ele ali é o Criador, é o Altíssimo, é o governador desta terra, dos céus e da terra. Diz que é Ele que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Vê se a nova ordem tem esse poder. Vê se o Illuminati tem esse poder. Vê se o governo dos homens tem esse poder. Este poder não está no governo dos homens. Este poder não está no Barack Obama. Este poder está no Criador. 23. É Ele. Não é a nova ordem. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele diz no versículo de número 24: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o Deus disse por meio do profeta: a quem vocês vão me comparar para que eu seja igual? Se é Ele que enrola o céu como cortina, se é Ele que reduz a nada os juízes da terra, se é Ele que estabelece rei e tira rei, e a igreja está comparando o governo de Deus com o governo dos homens. Olha, é que o anticristo vai vir. Vem o anticristo, vem o pós-cristo, vem o com Cristo, vem quem quiser, meu irmão. Pode vir quem quiser. A minha, a tua, a nossa vida está oculta em Deus, e quem tocar em você está tocando no santuário dele e não dos homens. Pode vir um exército inteiro. A quem vocês estão me comparando? Como se Deus fosse um boneco. Ah, porque Macron... Quem é Macron, cara? Macron não está podendo nem com Bolsonaro, vai poder com o santo. O homem está lá botando testa para comigo aqui não, meu irmão. Eu não quero saber, quebra tudo, mas eu não cedo. Não cede. O cara é o presidente agora, meu irmão. Se não pode com o Bolsonaro, vai crer contra o santo, meu irmão. A quem
quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Sabe o que Deus está dizendo ali? Me mostra um reino, me mostra um governador aí embaixo que possa fazer o que eu faço. Quem? Me mostra. Aonde? Quem diz isso é o Santo. Mostra. Eu desafio alguém me mostrar quem é mais poderoso do que o Santo. Porque então a gente vai aí no Sarapuí e vai te matar. Vem quente e vem fervendo. Porque se não for o dia, um exército inteiro não me faz parar. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Vem quente e vem fervendo. Vocês vão ver. Davi disse: eu matei um urso, matei um leão. Vem quente. Numa vez só me deram 7 tiros. De outra vez me deram mais 5. Bala para mim não está dizendo nada. Se o santo lá em cima falar: Geraldo, é hoje, uma formiga me derruba. Mas se não for hoje, um exército inteiro não me faz parar. Ele é o general de todas as batalhas. Quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Depois diz no versículo 26: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Quem conhece um Deus desse está com medo dos Illuminatis. Quem conhece um Deus desse está com medo da nova era, das famílias mais poderosas. É porque a Globo vai dominar o mundo. Demorou. Eu não sou desse mundo, eu sou do alto. Eu sou governado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Se Ele quiser, Ele esmaga a Globo com um sopro ou com o pé. E os crentes ficam: é porque isso, é porque aquilo, olha lá, é porque vem não sei quem, a nova ordem chegou no Brasil. Alô, ele está mandando levantar os olhos e vede. Ele é o governador. Deus não se submete a reinos humanos. Ele não é governado por homens. Ele está acima de tudo e de todos. Isaías 40, 17 e 18, olha aí. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele não se submete a reinos humanos, meu irmão. Quem governa a China, o Canadá, é ele. Ninguém dá um passo se ele não autorizar. Guerras não se levantam se ele não deixar. A paz não acontece se ele não fizer. Ele tem as nações como um nada. Ele as considera como menos do que nada. Deus vê todos como um vácuo. Eu sirvo a esse Deus. Na tua família ninguém toca. Nos teus negócios ninguém toca. Na tua saúde ninguém toca. Inimigos não podem prevalecer contra você. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Tu és nação santa. Quem recebe aí diz glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Mas essa palavra é muito linda. É porque eu sirvo a Deus, né? Mas sabe como é que é, né? Bamba, bamba, bamba. Eu sirvo a Deus, sou um escolhido dele,
Estou selado pelo seu Espírito. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Com ele eu sou mais forte e consigo desbaratar exércitos. Porque quem vai na minha frente não é Macron, não é Bolsonaro, não é Benjamin Netanyahu. Quem vai na tua frente, na tua retaguarda, dentro de você, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda. Vou dar um troço, cara. Eu vou até morrer de sede. Todas as nações querem dizer quantas? Todas. Ué, irmão, e o senhor acredita nisso? De olhos fechados. Mas e se vier alguém escravizar o Brasil? Lá eu vou dar glória a Deus como deu Daniel nas cortes de Nabucodonosor, porque o Deus que eu sirvo não se submete à corte de Babilônia, não se submete à escravatura de homens. Com Deus eu sou livre, mesmo preso, mesmo escravizado. Ele é o nosso Deus. Tenho 18. Com quem comparareis Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Eles estão arrumando a nova ordem. Dá para ter confronto? É porque é o Bitcoin. Dá para confrontar com ele? Não, porque o anticristo. Anti quem? Eu aqui estou com medo disso. Eu não conheço nenhuma nação ou nenhum governante que se levantou contra Deus e prevaleceu. Eu ainda não conheço. Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi uma nação se levantar contra Deus e não ser destronado pelo poder do Criador. Está na hora de nós vermos Deus como Ele é. É que parece que estão criando um Deus impotente, um Deus fraco, manipulado pelas nações. Que a guerra do Iraque, Deus desconhece. Que o poder bélico da China, Deus não os viu. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Desde a eternidade, todas as guerras levantadas, foi Deus quem aprovou. Passou por Ele, pelo conselho dEle. Algumas guerras estavam ali em obediência dEle, outras pela disciplina. Algumas guerras Deus levantava para o seu povo tomar as nações. Outras era Deus disciplinando o povo pela desobediência à sua autoridade. Daniel capítulo 4, versículo 4. Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Diz então a história ali, e depois você lê até o versículo 13, porque é muito extenso. Que Nabucodonosor teve um sonho. Estava tranquilo. Os judeus cativos. Ele era o rei das nações, poderoso no seu império. E disse então que ele teve um sonho. E no versículo 13, 4:13, só botar embaixo, Miguel. Olha aí. No meu sonho, disse Nabucodonosor, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, 14, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais debaixo delas, e as aves dos seus ramos. 15, mas a cepa com as raízes
deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. 16, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passa sobre ela 7 tempos. 17, esta sentença é por decreto do vigilante, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E aonde está a nova ordem diante disso? E aonde estão os Illuminatis? Aonde estão os poderosos da Globo? Se isso tem como vácuo, como nada. Se eu sirvo um Deus manipulado pela Illuminati, se eu sirvo um Deus manipulado pela nova ordem, está vendo o que vai acontecer, o que ele estabelecer que aconteça, e que quem anda sob a proteção do Altíssimo, nenhum mal pode sobreviver sobre a tua vida. Você não consegue entender que a tua família está oculta em Deus, você não consegue entender que os teus negócios são abençoados, que em você ninguém toca, você não consegue entender que em Abraão toda a tua família é bendita. Como é que você se deixa levar por profecias de medo, de terror, que é o que mais tem na internet hoje? De vez em quando aparece um bruxo aí em nome de Deus. É que eu estava na minha cama e Deus me mostrou que ia cair uma estrela em São Paulo. Avião vai cair, eu vou matar. Essa não é a voz de Deus, meu irmão. A voz de Deus é que Ele tem o controle sobre a humanidade. Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Tem ou não tem? Tem. Depois você continua lendo lá na sua casa, diz que Nabucodonosor ficou louco. Seu império ruiu, comia capim como os animais, e as pessoas que passavam ficavam dizendo: ninguém pode se levantar contra Deus. O mais poderoso desta terra não é nada diante dele. Ele diz: e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Diz que Deus pega o mais humilde dos homens e coloca acima dos poderosos. Amados, não há ninguém maior do que Deus. Nem rei, nem reinos e nem nações. Não há ninguém maior que o Deus da tua vida. Saiba se entende isso, que quem se levantar contra você está se levantando contra o Deus da tua vida. Ninguém pode prevalecer contra ele. Se tu andas em obediência, esta situação em que você está vivendo, tu verás a glória de Deus, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Tu não és vítima de Deus, tu és filho, 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 tu és filho de Deus. E 2 de Crônicas, no capítulo 14, no versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.300.000 carros e chegou até Maresa. No versículo de número 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus,
não prevaleça contra ti o homem. É porque eles não entenderam até hoje que isto aqui não é apenas uma junção de vidas. Esta aqui é a esposa de Cristo, do qual ele é o cabeça, e contra a sua esposa ninguém pode. A autoridade está sobre o cabeça, e o cabeça deu a sua igreja. Quando tu entendes que tu és a esposa de Cristo, quando tu entendes que a unção do Espírito Santo está na tua vida e não nos Illuminatis, você começa a se erguer e você começa a resistir uma multidão que possa se levantar contra você. 1.300.000 carros. Se fosse os crentes de hoje, é o Illuminati, é uma nova ordem. Vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um voto, vou dobrar o meu dízimo. Ele disse: não, eu confio em Deus, a minha vida está na mão de Deus. Senhor, não existe ninguém que possa possa ajudar numa batalha entre o poderoso e o fraco. Não prevaleça contra ti o homem. Vamos ver a resposta. 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. 13. Asa e o povo que estava com eles os perseguiram até Gerar. Caíram os etíopes sem restar nem sequer um, porque foram destroçados diante do Senhor, diante do seu exército, e o povo ainda levou um grande despojo. Esse é o Deus que nós servimos. Isaías 46, 9 e 10, olha aí. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha que palavra linda, 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Segura, nada é surpresa para Deus. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha... Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que ele não corre riscos. Ele conhece o fim da história. Descanse no Pai. Vai acontecer o que for da vontade dele para a tua vida. As coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho é que permanecerá de pé. E eu farei, disse Deus, toda a vontade dos Illuminatis, da nova era, do anticristo. Ele fará o quê? A vontade. Para você, a vontade é boa, é perfeita e é agradável. Você recebe? Diga amém. Salmos de número 105, do versículo 7. Eu vou ler alguns versículos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. 9. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. 11. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Devem ter perdido tudo, devem ter ficado feridos, pouquíssimos. 13. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisses, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Está entendendo? Não adianta. Por amor de você, ele repreende reis, reinos, império, nações e o mundo, se preciso for. Você está entendendo?
15, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. 16, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Pode parar. Quem foi que cortou os meios de se obter pão e trouxe a fome sobre a terra? Foi uma má administração de um governo? Não. Foi o golpe que deram na Petrobras? Não. Foi o Sérgio Cabral que desviou bilhões? Também não. Foi o dono desta terra que faz o que quer, com quem quiser, a hora que quiser, que tira rei, que estabelece rei, que repreende, que abate, que exalta, que cuida, que protege, que está na tua vida, na tua família, nos teus negócios. É dele a honra, é dele a glória, é dele o poder, é dele a majestade. Só dele, para ele, por meio dele. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. 17, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. 18, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferro. 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ninguém estava entendendo nada. José estava debaixo do controle do Deus que nós servimos. Mas tudo isso é no Antigo Testamento. Sim, mas eu não te mostrei a lei de Moisés. Te mostrei o poder de Deus. Mas agora eu vou entrar no novo pacto. E vamos ver como é que acontece aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você tem olhos iluminados para entender que espiritualmente o reino que tu andas é o reino do Filho do seu amor, e até aqui eu te mostrei que Deus é Rei dos Reis e que governa todos os reinos, inclusive esse que tu andas, nada pode tirar você do centro da vontade de Deus. Nada. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Se tu andas nesse reino, pode ter certeza absoluta que eu vou lhe falar. Essas coisas estão cooperando para o teu bem, porque você ama a Deus. Versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. 15, não é possível que isso está aí? Diz que este que me libertou do império das trevas e que me deu a remissão dos pecados, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Deus teve uma imagem. E foi ele que me transportou para esse reino. O mesmo Deus imbatível que mandou vir fome. O mesmo Deus imbatível da criação. 16, pois nele foram criadas algumas coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam os tronos dos homens dos céus, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para os reinos do mundo. Não pode agir se ele não bater o martelo. Isto chama-se soberania da graça divina. Diz que sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, e nele, tudo que você pode olhar, subsiste nele.
Eu estou vendo um povo com medo dos Illuminatis. Eu estou vendo um povo com medo do anticristo. Eu estou vendo um povo que deveria estar exaltando a Cristo com medo da nova ordem. E ele diz então no versículo 18, eu vou ler até o 20, olha aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja não tem outro governante que não seja Cristo, meu irmão. Não vai acontecer nada com a igreja dele. Pode acontecer com os templos, que não é dele. Mas com a igreja dele, ele é o cabeça, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia. 19, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Sinto muito, mas eu não conheço outro governante nesta terra além de Cristo. Não conheço. Respeito o governo dos homens, respeito o império da França, respeito a autoridade da Inglaterra, mas eles devem respeitar que sobre a minha vida está o governante de todos os impérios citados por mim. Isso é a diferença de que tem forte convicção com Deus. Eu não sou apenas um bíblia de terno e de gravata. Eu não sou apenas um homem que vai ou ir ao templo, ficar diante do pastor. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o templo do seu Espírito. Eu sou a esposa do Cristo ressuscitado. Há uma autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, que os impérios devem respeitar. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E um abençoado me disse assim: o senhor já ouviu falar das 13 famílias mais ricas do mundo, que querem controlar o mundo? Não. E ele começou a me dar uma relação de nomes. E você conhece o nome que está sobre esses nomes? Não estou preocupado com as 13 famílias mais ricas do mundo. Eu estou preocupado com aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos. Diga o Allah. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o domínio. Os homens governam apenas nessa esfera de ação. Ele governa nos céus, na terra e debaixo da terra. É este que você teme, é este que você deve servir, é a este que você deve olhar, para o autor e o consumador da tua fé. Então, qual é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é esta: não temas os homens, saia desses alçapões que te põem medo, sirvam ao Messias, obedeçam ao Evangelho do Cristo ressuscitado.
Esta é a nova ordem espiritual para a vida de quem tem os olhos iluminados e entenderam que nós não precisamos dos templos, dos alçapões, dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, porque estamos sobre o governo de Cristo. Essa é a nova ordem. Vê se esta não é uma nova ordem para a tua vida em graça. Olha aí, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vê se você recebe isso aí. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Tu recebe essa nova ordem para a tua vida? Tu recebe aí, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca. Ui. Não, eu não sei, me dá um... Porque eu já tive muito medo de Deus, meu irmão. Eu já me senti abandonado. Me obrigaram a dar até o que eu não tinha. Me obrigaram a fazer negociata com Deus. Eu andava com calculadoras, noites de sonos aflito quando eu errava. E eu recebo esta palavra como uma nova ordem mundial para todos aqueles que foram vítimas desses cães gulosos, desses cruéis, esses assassinos de Bíblia. Esta é a nova ordem mundial. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nada pode dar errado. Deus está no controle. Não, eu não morrerei, mas viverei e contarei os testemunhos para a glória de Deus. Não, a minha família é bendita, o meu casamento é próspero, os meus negócios são prósperos. Deus está no controle de tudo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você recebe, meu amado? Você recebe mesmo, meu amado? Olha o Illuminati aí, diga oi. 2 só. Eu vou repetir, meu irmão. É maravilhoso demais você ouvir isso de Deus. Não é um profeta balabachúria, meu irmão. Não é um profeta usado pela carne, um pão com ovo com que suco. Não é nada disso. Diz que ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Me desculpe, só abrir um parêntese. Eu me lembro de uma história muito antiga, em que no momento mais difícil da vida do homem, ele olhava para trás, só via uma pegada na areia. E um belo dia ele conversa com Deus e diz: tu disseste que estava sempre comigo, mas eu estou vendo na trajetória da minha vida, eu olhei para trás na pegada da areia, só tinha uma. Aonde estavas tu? Deus disse a ele: quando tu visse esta pegada, não eras tua, eram as minhas. Eu te carreguei no colo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Era Deus, era Deus. Sempre foi e sempre será. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia,
na tristeza e na solidão, era Ele, porque ninguém pode ir contra você. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Quando te traíram, não traíram a você, traíram a Deus. Quando te abandonaram, não abandonaram a você, abandonaram a Deus. Quando te feriram, não feriram você, feriram a Deus. Ele apenas estava te dando a oportunidade de você saber em quem você poderia confiar. Ele sabia que tu ia resistir, que tu ia além, porque quem está com Deus vence. Tem foco, tem determinação, tem ousadia. Olha você de pé aqui, diga glória. 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Assim, afirmemos confiantemente: Deus é o meu auxílio. Eu vou vencer, eu vou além, eu resisto. Os homens estão olhando a carne, a estrutura frágil, mas Deus te vê revestido de fé, de ousadia, de determinação para ir além, para vencer, para levantar a bandeira da vitória e falar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória! E eu termino. Não, meu irmão, hoje é cuscuz com tilápia frita. Cuscuz com tilápia. É só de Deus. Outrora não podia comer, o pastor mandava ficar em jejum até segunda-feira das almas. Como mesmo tem a cara da riqueza. E eu termino com a palavra do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Geraldo, assim diz os Illuminatis, assim diz a Globo, Manuel Macron, merci beaucoup. Desculpe, Macron, mas o Deus dessa igreja não se submete ao reino dos homens. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. O céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que qual é o lugar do meu repouso? Não tem terceiro templo certo. O trono dele é o seu lugar. É lá, ele diz: o céu é o que é o meu trono, e a terra é que é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Vê se você come desse reggae aí no versículo 2, olha aí. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, 2 pontos: o aflito e o abatido de espírito, e o que treme da minha. Quem treme diante dessa palavra diz glória a Deus. Deus está olhando para vocês. Deus está olhando para vocês. Você recebe isso aí, meu irmão?
Querem nos passar um Deus impotente? Que o governo dos homens fazem o que querem? Com o meu Deus não faz. Eu não ando sozinho nesta terra, porque eu tremo desta palavra. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, quando eu leio certas coisas, eu digo: meu Deus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu digo: e ele é para você que eu estou olhando. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e o abatido de... Era assim que você chegou no território da graça. Aflito, abatido e sem esperança nenhuma. Alguns aqui já não queriam nem mais ouvir falar de Deus. Todas as igrejas iguais, todas elas com um pastor mandão, sargentão, humilhando, maltratando, ferindo, cada uma seguindo a sua ideologia, defendendo a sua placa, as suas convenções, cada uma interessada no seu bolso. Vale quanto pesa? Quanto mais dinheiro, mais cargo na igreja. Até que, como Deus estava olhando para você, tu começou a sentir a incomodação e a inquietação do Espírito Santo dentro de você. E Deus te arrancou desse calabouço. Deus te tirou dessa prisão humana, dessa culpa, deste medo imposto pela religião evangélica. Vivias com medo de Deus. Você não aguentava, era muita coisa que tinha que fazer. E quando não podia dar, era taxado de desobediente, rebelde, murmurava, estava se levantando contra o líder, e sem saber que Deus já estava olhando para você. E verdadeiramente tu sentiu aquele olhar penetrante. Não o olhar quando ele olhou para Pedro, mas o olhar de graça e misericórdia, em saber que ele pagou o alto preço, dívida quitada, pagou o preço por você, anulou o escrito de dívida, ele rasgou, ele encravou na cruz e te mostrou agora santo e perfeito perante ele. Tu estás regenerado, limpo, lavado, selado, batizado, és nova criatura, és o melhor da criação de Deus, nada te falta. O homem para quem olharei é este: o aflito, o abatido de espírito e o que teme da minha palavra. Mudou. Quando o pastor entrava, a gente tremia. Quando a missionária via, dava até cólica. As missionárias sargentona, pão com ovo, creme crack. Ah, Deus bradando aí, ó. Hoje, nós descobrimos que eles não podem mais colocar medo em nós. Virou história da carochinha. Alô, sistema, as suas ameaças já não nos atingem mais. Estamos revestidos pela couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé e com a espada do Espírito. Eu vou terminar com Isaías, não está no script. Eu vou ler um versículo de Isaías, que Paulo disse aos Coríntios. Eu vou dizer à igreja que se reúne aqui no Sarapuí e pelo YouTube. Isaías 64:4. Pode deixar aí, Miguel, e vamos naquela emoção.
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem alguém aqui esperando em Deus? Diga: Abba, Pai. Descanse, Ele está trabalhando por você. Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, como não nos daria com ele juntamente todas essas coisas? Quem vos condenará, se é Deus quem vos justifica? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além. Não, amado, isso é para tirar uma foto assim, ó. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Que essas palavras tragam segurança na alma. Que você saia daqui convicto que tu não és um CPF, que não és um projeto humano desenvolvido. Tu és o melhor da criação do Pai, e que Ele tem o controle de tudo e de todos. Que o melhor de Deus chega hoje na tua vida e na tua família, para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé.